pessoal, esse é o Ângulo Londrinense com a UEL na net para você. E vocês têm a oportunidade, aproveitem, chama o irmão, chama o primo, chama os colegas, participe, aproveite essa revisão que a gente está oferecendo para vocês. Hoje à noite vocês contam com a presença da professora Kátia, professor Reginaldo. Tem dúvida? Manda sua pergunta para nós, entra lá no Facebook, manda mensagem para a gente responde a sua pergunta na hora que o programa é ao vivo. Acompanhe conosco hoje, terça, quarta, até sexta-feira, todas as noites nós estaremos com vocês aqui. Esse é a UEL na net para vocês. Professor Reginaldo, desculpe eu precisei interromper, dando sequência nas questões. Como é que tá essas questões aí, professor? Vamos lá então. Vinícius, a gente fechou o bloco aqui comentando a respeito da Previdência Social, da taxa de natalidade, do envelhecimento populacional que está acontecendo no Brasil. E eu terminei o bloco dizendo o seguinte: a Europa de hoje, demograficamente, a gente espera que tecnologicamente, economicamente também, seja o Brasil de amanhã. Com certeza, demograficamente. Então, os países europeus eles têm passado por uma queda muito significativa da taxa de natalidade e, claro, da taxa de fecundidade também, e de um aumento considerável da expectativa de vida. O Brasil não é diferente, claro que guardadas as devidas proporções. Então, é uma tendência que a gente alcance patamares demográficos semelhantes aos dos países europeus. E a UEL adora esse tipo de questão. A demografia, ou seja, o tema população, ele é recorrente na UEL. É um dos temas que vocês têm que ficar espertos. E aí eu peguei uma questão para tratar sobre esse assunto. O crescimento demográfico, em casa é um exemplo disso, é só olhar para o tio, para o avô. Tio, avô tem uma dúzia, eu também, tios eu tenho, se eu for contar, eu tenho uns 12. Irmãos eu tenho 2. Né? Se for olhar as gerações, elas vão diminuindo cada vez mais. Eu acho que vai ficando meio triste, né? A gente enchia a casa de primo, né? 14, 20, 30 primos na casa. Vai passando as gerações, vão diminuindo a quantidade de filhos por pessoa. Acho que se o menino olhar para a família em casa, ele já percebe, mata um pouquinho dessa questão. Esse assunto, né, Regi, tem agora também, dentro da ecologia, aquela potencial biótico, menos a resistência do meio. E aproveitando um gancho, lembrando também os métodos contraceptivos, que é outro assunto que pode cair na UEL, né? Então, a pílula anticoncepcional, vasectomia, laqueadura, então tudo isso está junto, né? Aquilo que nós comentamos ainda há pouco. Isso leva ao planejamento familiar, que foi uma realidade do Brasil dos últimos 40 anos. É verdade. Colocando em dados o que o Vinícius está colocando de uma maneira mais informal e está totalmente correto, porque a gente percebe em qualquer família brasileira o que aconteceu com a população nos últimos 40 anos. Só para você ter uma ideia, Vinícius, essa dúzia, 10, 9 filhos, isso é contabilizado pelo IBGE. Em 1960, cada mulher brasileira tinha uma média de 6,3 filhos. Média, imagina, né? De 6,3 durante a sua idade reprodutiva. Em 2010, que foi o último censo que nós tivemos, o próximo será apenas em 2020, essa taxa ela foi reduzida para 1,9. Então, a queda foi muito significativa. Tem países que hoje têm uma taxa de fecundidade de 1,2. Então, quer dizer, o que a gente pensa, né? O que é o normal? E não existe normal, cada um pode ter quantos filhos quiser, né? Desde que dê conta de cuidar bem dos filhos. Mas a sociedade considera meio que como normal 2 filhos por mulher, 2 filhos por casal. E o Brasil já está abaixo disso, né? Está com 1,9. E tem países que essa taxa chega a 1,5, Portugal chegou a 1,2. E a tendência, Vinícius, é que os nossos alunos, né, que estão ouvindo a gente, a tendência é que essa taxa, eles levem essa taxa a um decréscimo ainda maior, para chegar em 1,5, não muito longe, em breve. E é sobre isso que a gente vai falar agora, a respeito da questão demográfica. Olha essa questão que caiu na UEL. Então vamos lá? Os indicadores demográficos e socioeconômicos têm possibilitado avaliar o desenvolvimento da população nas cidades, estados ou países. Sobre os indicadores sociais, assinale a alternativa correta. Então, o Vinícius colocou esse tema de urbanização, que era o tema norteador da UEL, e aí a prova de geografia trouxe essa questão. Letra A, população absoluta. Gente, o que é a população absoluta? O próprio nome já diz, é a população total, é o número total de habitantes de um país. Olha que interessante, o Brasil hoje tem 205 milhões de habitantes. E quando eu falo hoje, é hoje mesmo, em 2015. É só entrar no site do IBGE e tem um relógio que vai automaticamente dando a estimativa da população brasileira. Então, essa é a população absoluta do Brasil, 205 milhões de habitantes. Qual que é o tamanho da população relativa? Daí é a densidade demográfica, por volta de 23, 24 habitantes por quilômetro quadrado.
Então vamos ver o que diz a letra A. População absoluta é o índice obtido com base no número de óbitos ocorrido durante um ano. Bom, não vou nem continuar lendo, porque está totalmente errado o conceito. Número de óbitos é taxa de mortalidade e não é população absoluta. Letra B. Taxa bruta de natalidade é o número total de habitantes de um lugar diretamente relacionado com a renda familiar. Opa, misturou renda familiar, número total de habitantes, qualidade da alimentação, também não precisa nem continuar lendo. Taxa bruta de natalidade é o número de nascimentos para cada grupo de 1.000 pessoas, para cada grupo de 1.000 londrinenses, para cada grupo de 1.000 brasileiros, aí depende do que está sendo contabilizado. Então, isso é a taxa de natalidade, ok? Letra C. Taxa de crescimento vegetativo ou natural é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, expressa por 1.000 habitantes, verificada em uma população de um determinado período, geralmente de um ano. Perfeito. Então, o que é a taxa de crescimento vegetativo? Você pega o número de habitantes de um país, por exemplo, o Brasil, 205 milhões de habitantes, quantas pessoas que nascerão até o final de 2015 e quantas pessoas que morrerão. Aí a gente vai ter a taxa de crescimento natural. Ah, professor, mas não tem um outro crescimento? Sim, aí entra o crescimento demográfico. O que tem que ser incluído no crescimento demográfico? Quantos brasileiros sairão do nosso país? Aí a taxa de emigração. E quantas pessoas, quantos estrangeiros chegarão no nosso país? Aí a taxa de imigração. Considerou imigração, emigração, natalidade e mortalidade, aí é o crescimento demográfico, que é o crescimento mais completo, que é esse que efetivamente você vai ter no final do ano, ok? Na letra D, só para salientar, taxa de fecundidade é o número de filhos por mulher em idade reprodutiva, não tem nada a ver com o que está sendo colocado aqui, ok? E taxa de mortalidade infantil é o número de crianças que infelizmente morrem antes de completar o primeiro ano de vida. Olha que interessante, até pegando a parte de biologia, com o progresso da medicina, da vacinação, a atenuação de determinadas doenças, essa taxa ela tem caído muito no Brasil. E hoje ela é em torno de 13 mortos para cada 1.000 crianças nascidas vivas. Já foi muito maior. Já chegou a 40, quase 50 mortos para cada 1.000 nascidos vivos. Claro que tem países muito melhores que o Brasil, como é o caso do Japão, em que essa taxa ela é de 3 por 1.000. Está até abaixo de 3 por 1.000, só para a gente ter uma ideia. Eu gosto muito desses índices e eu que tenho muita esperança no Brasil, da melhoria ainda mais dessas taxas. Se a gente está no caminho, investindo em educação, investindo em políticas públicas, a gente vai cada vez melhorando mais. Mas hoje, com essa taxa de 13 por 1.000, 13 por 1.000. Daria para a gente comparar o Brasil com qual país? Dá para fazer uma análise dessa forma? É o que eu costumo dizer. Então, se nós pegarmos os países onde essa taxa ela é muito elevada, a gente chega a números absurdos, por exemplo, de 100 mortos para cada 1.000 crianças nascidas vivas. Então, dá uma taxa de 10%, é uma taxa muito elevada. Afeganistão, alguns países africanos têm esse tipo de taxa. E tem países muito bons, como é o caso do Japão, o caso da Alemanha, mesmo Cuba tem uma taxa de mortalidade infantil muito baixa. Então, eu diria, Vinícius, que o Brasil está naquele grupo de países intermediários, onde a taxa ainda não é tão baixa, mas graças a Deus está longe daquela taxa muito elevada. Então, o Brasil, a Argentina, o próprio México, são países que têm indicadores semelhantes, são chamados países em desenvolvimento. Compara o Chile, o Chile está um pouco melhor. O Chile, inclusive pegando o gancho aqui do Vinícius, é o país que mais melhora na América do Sul. É o país que mais evolui economicamente e em termos de qualidade de vida na América do Sul. Política pública, o que a gente pode analisar? O que impulsiona a educação? Tem um palpite do que regula a economia do Chile? Talvez para os nossos políticos se espelharem um pouco, quem sabe por que não, né? Tem tanta coisa para os nossos políticos se espelharem, mas com certeza, políticas públicas. A educação do Chile tem se destacado, mas você sabe de uma coisa que realmente chama muita atenção no Chile? A questão da participação popular. Então a população reivindica, a população vai às ruas. A população cobra dos políticos. Não que a gente não faça, mas temos feito menos do que poderíamos fazer. Acho que esse é um ponto bastante importante, certo? E aí, galera, só para finalizar, eu quero mostrar para vocês aqui então uma questão que talvez dê menos debate, socioeconômico, geopolítico, mas que é uma constante também nos vestibulares da UEL, que é a questão a respeito da geologia. Geologia, tema recorrente,
E aí eu tenho aqui para vocês uma imagem, né, que caiu no vestibular da UEL. Figura, molde de corpo petrificado lá em Pompeia. Então, a respeito do vulcão, né, que acabou petrificando algumas coisas lá no caso de Pompeia, e aí a questão vai tratar a respeito desse assunto. Olha lá, ó. A figura 15 apresenta o molde de um corpo petrificado pela ação do vulcão Vesúvio, que atingiu Pompeia em 79 d.C. O fenômeno foi observado por Plínio, o Velho, da sua embarcação. Então, com base na figura, vamos lá então. Número 1. A intensidade de fenômenos naturais, como a dos vulcões, independe do nível de desenvolvimento técnico e econômico dos países. Até pegando uma coisa aqui que o professor Vinícius colocou para nós, em relação ao nível de desenvolvimento dos países. Gente, vulcão, terremoto e tsunami independe se o país é desenvolvido, subdesenvolvido, depende de fatores naturais, da parte interna do planeta Terra. Então, por mais que a gente tenha problemas relacionados ao aquecimento global, estamos passando pela COP21 que está acontecendo em Paris, isso independe. Terremotos aconteceram, acontecem e acontecerão na dinâmica natural do planeta Terra. Então, é verdade, independe da questão econômica dos países. A número 1 está correta. Devido às transformações tecnológicas, fenômenos como terremoto, vulcões e mesmo tsunamis são passíveis de serem monitorados, minimizando possíveis catástrofes. Opa, aqui então entra a questão do nível de desenvolvimento do país. Tanto o Japão quanto o Haiti são países suscetíveis a terremotos. Olha a diferença econômica entre o Japão e o Haiti. Por que as mortes são minimizadas no Japão e são maximizadas no Haiti? Em decorrência da questão dos recursos econômicos. Então, o Japão é um país que monitora, é um país que tenta prever a ocorrência desses fenômenos e, quando possível, né, alerta a população, minimizando a quantidade de mortes. Já no Haiti, a situação é bem mais complicada. Então, a número 2 está correta. Número 3. No caso de vulcões do tipo pleniano, como esse que foi mostrado aí, né, do Vesúvio, alguns fenômenos antecedem sua erupção, tais como abalos sísmicos, liberação de gases, cinzas e pedras pómeas, que é um tipo de pedra específica que ela é formada no processo de erupção vulcânica. É uma pedra que tem uma densidade muito menor, ela tem algumas utilizações econômicas e ela é típica de lugares que têm erupções vulcânicas, então a 3 está correta também. Por fim, terremotos, vulcões e tsunamis são fenômenos intensificados pelas ações ou pela ação antrópica e mesmo com toda a tecnologia ainda são imprevisíveis. Gente, olha o que eu falei para vocês. Então, voltando aqui para a gente concluir esse assunto. Ações antrópicas, você vai relacionar o quê? Aquecimento global, mudanças climáticas, intensificação de secas, furacões, tornados e etc. Agora, quando a gente lida com terremotos, vulcões ou mesmo tsunamis, isso depende do quê? Do bom humor ou do mau humor do planeta Terra. Então, não depende das atividades humanas. Então, a número 4 está errada. A resposta 1, 2 e 3, letra D. Bom, geologia, demografia, falamos um pouquinho, né, a respeito desses assuntos, mostrando para vocês aqui todas essas questões que nós trabalhamos, e aqui a questão também das migrações. Acho que são temas importantes para a gente estar revendo, né, se possível, dando uma olhadinha. Fica aí a dica para o vestibular da UEL. Maravilha, okay? Professor. Eu estava analisando aquela última questão, estava acompanhando a explanação do professor. Ainda bem que o Brasil está livre desses fenômenos naturais, né? Pelo menos. Tem, eu acho que enchente, alguma coisa assim pela ocupação irregular, mas ainda fenômenos naturais drásticos, vulcão, furacão, terremoto, o Brasil está livre. E é uma coisa que cai muito nos vestibulares. Qual que é a vantagem do Brasil em relação a isso, Vinícius? O Brasil tem uma localização privilegiada, até relacionando aí ao nosso hino nacional, né? Deitado em berço esplêndido. O Brasil está localizado no meio da placa tectônica sul-americana, nem na borda leste, nem na borda oeste. Claro, né, terremotos acontecem em qualquer lugar do mundo, mas no caso do Brasil, os terremotos eles são de baixa magnitude. Acomodação de terreno, reflexo de um terremoto que aconteceu no Chile, então sempre de baixa magnitude, nunca de grande magnitude. Os maiores problemas naturais nossos, né, estão relacionados ao clima. Se tivesse uma gestão
política mais competente, esses problemas seriam muito minimizados no Brasil. E acredito também pela desigualdade social, né? Exatamente. E aí leva a ocupação irregular do terreno, vai morar no morro ou no extremo do vale, aí acaba a enchente ou derrubando o morro ou subindo e tomando conta das casas. Um problema isso, né? Um problema muito mais social do que ambiental. Porque o ambiental a gente conhece, daria para prever, daria para prevenir, né? Acaba que está no meio de duas montanhas, não vai ter para onde a água escapar, né? Vai entrar dentro das casas. Não tem mesmo. como. Outra coisa que você lembrou legal, que eu vi ele estava falando de vulcão, me fez lembrar uma coisa importante, principalmente em relação ao vestibular da UEL. Toda vez que aparece que tem erupção de um vulcão, fica muito complicado para nascer alguma coisa ali. Com certeza. Então, são poucos os seres vivos que conseguem, como cianobactérias, bactérias com esporos de resistência, e começa uma sucessão ecológica, que é um assunto que muitas vezes, de forma recorrente, tem caído na UEL. Dá para casar os dois assuntos aí. Né? É porque fica um ambiente inóspito, né, em decorrência Exatamente. Da situação ocasionada. Eu acho que poucas vidas conseguem. É verdade. Mas a partir do momento que se instala uma vida, começa uma sucessão ecológica. Perfeito. Maravilha. Professora Kátia, uma última palavrinha para os nossos alunos que nos assistem. Queridos, vocês estão prontos, estão preparados? Sempre pense na biologia como um todo, dá uma olhadinha em fisiologia humana. A UEL gosta bastante do sistema endócrino, né? Veja como funciona o nosso corpo, sempre pensando como um todo, né? Então, use a botânica, a zoologia com a nossa vida para nos favorecer. A partir do momento que você tem essa visão ampla, de amplo espectro, como é o caso de alguns antibióticos, como eu disse, você tem uma plena certeza de que você vai se sair bem. Eu tenho certeza disso. Que Deus abençoe vocês, que vocês façam uma boa prova, tenham calma, tenham paz, tenham tranquilidade, dormir legal, comer bem, faz parte do sucesso também. Boa sorte. Maravilha. Regis, para fechar? Bom, primeiro, muito obrigado, né, pela oportunidade, por estarmos aqui debatendo um assunto tão importante com vocês. E a gente espera que realmente, né, nossos alunos consigam fazer uma boa prova, uma prova tranquila. E lembrando que a parte de geografia, não existe uma temática ou algumas temáticas que são muito claras no vestibular da UEL. Exceto o que a gente trabalhou hoje, demografia, geologia, essa parte de migrações, fazendo uma correlação muitas vezes até com a biologia, né, na parte de biomas também, mas é importante que o aluno tenha essa visão global, né, tanto da parte de geografia física, geografia econômica, geografia social. E lembrando da interdisciplinaridade. Muitas vezes, né, a disciplina ela não é dona da questão, mas o conhecimento que você acumulou em várias outras disciplinas vai colaborar, vai contribuir para que você resolva a questão e para que você tenha sucesso. Então, boa prova para todo mundo, sucesso e vamos continuar, né? Esperamos vocês na segunda fase, com absoluta certeza. Maravilha, Regis. Eu queria agradecer a presença da professora Kátia. Muito obrigado, Regis. Obrigado. Pessoal, fique de olho. Amanhã, nesse mesmo horário, 7h30, tem mais. Esse é o Londrinense TV com a UEL na NET. UEL na TV para vocês. Em que 0,7 vezes 0,7 é igual a 0,49, ok? Ok. Até amanhã e estudem de novo em casa.
Smart Anglo. Curso preparatório pré-vestibular. Mentes brilhantes, na velocidade do conhecimento. Matrículas abertas, vagas limitadas. Acesse medsmartanglo.com.br. Univil EAD, o mais novo show de conhecimento e tecnologia. Ensino à distância com a mesma qualidade de uma das melhores universidades do Brasil na avaliação do MEC. Você tem 24 horas de conhecimento na melhor plataforma do Brasil. Cursos superiores de graduação, pós-graduação e MBA. Cursos técnicos de capacitação e também temas livres. Univil EAD. Você pode mover seu futuro. Quer fazer um ensino médio forte para depois se dar bem no Enem e entrar nas melhores universidades do Brasil? Conheça Ensino Médio Fortíssimo Anglo-Londrinense. Uma escola com a força do leão. Acesse anglolondrinense.com.br. Para mais informações, 3375-7555.